Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em parábolas. Chegou, porém, o tempo em que já não vos falarei em parábolas, mas claramente vos explicarei quem é o Pai. O Pai, nesse dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que pedirei ao Pai por vós, porque o Pai vos ama, pois vós também me amastes e acreditastes que eu vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e regresso ao Pai. Disseram-lhe então os discípulos: agora sim que nos falais claramente, sem vos servir de parábolas. Agora reconhecemos que sabeis tudo, sem precisardes que se vos façam perguntas, e é por isto que acreditamos que viestes de Deus. Laus tibi Christe. Estamos já nos preparando para a festa da Ascensão do Senhor. Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado, aparecendo diversas vezes aos apóstolos, para provar de modo bem claro que havia realmente ressuscitado, para consolá-los diante do escândalo da cruz, para mostrar para eles, para prepará-los para a vinda do Espírito Santo, e também para falar-lhes a respeito do reino de Deus. E agora a igreja então já nos prepara para a festa da Ascensão, que nós celebraremos na próxima quinta-feira. No Brasil, isso é transferido para o domingo seguinte, mas na quinta-feira próxima nós celebramos a festa. O livro do Apocalipse nos mostra uma visão de São João, um anjo apresentando ao Cordeiro um turíbulo cheio de incenso. Esse incenso, o próprio livro do Apocalipse fala, esse incenso com a fumaça é símbolo das orações que nós fazemos para Deus. Diz lá, o anjo apresenta as orações dos santos. E Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, fala da necessidade, da importância da oração. Pedireis em meu nome, e o Pai vos concederá. A oração é grande, meus irmãos. A oração, ela é um encontro nosso com Deus. A oração dilata o nosso coração e já nos torna unidos a Deus, já nos coloca nessa comunhão, nessa comunicação com Ele. A oração nos atrai o céu para nós. Quem reza está diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, para tratar de modo amistoso um filho com o seu pai, o discípulo com o mestre e o amigo com o amigo. A oração é algo tão grandioso e tão importante para nós. E São Francisco, nos falando da oração, ele diz que nós estamos como que presos sobre todos os abismos do mundo pelo fio da oração. Santa Teresa fala tanto da oração e chega a dizer que a oração é a própria santidade. E nós vemos um Santo Padre Pio
insistindo na necessidade da oração e tendo a sua vida toda como uma grande oração. Papa João Paulo II, São João Paulo II, muitas vezes se levantava, aliás, sempre se levantava de madrugada, ali pelas 3 horas da manhã, e passava todo o tempo em oração até a hora da missa. E depois da missa, ficava todo o seu tempo, gastando grande tempo, parte do tempo, né, nessa ação de graças diante do Santíssimo Sacramento, infundindo-se no próprio Deus e Deus nele. A oração é algo tão grandioso e Santa Teresinha, na sua simplicidade, ela diz que a oração é um olhar de amor para Deus. Quem está no céu porque rezou. E quem está no inferno porque não rezou. Nós precisamos da oração. Sim, porque nós precisamos da graça de Deus. Pela oração nós reconhecemos que não somos nada, que não podemos nada, que não temos nada, e que tudo que nós temos é porque é concedido por Deus. Por isso, quando nós rezamos, nós temos que ser humildes. Nós nos prostramos diante daquele que nos dá todas as coisas e dizemos: Senhor, eu não tenho, eu preciso. Essa é a verdadeira oração. E nós vemos quantos exemplos de oração o próprio Jesus, aliás, no Antigo Testamento, já vimos Abraão orando pelo povo de Sodoma e Gomorra, para que Deus não castigasse as 2 cidades. Vemos Moisés de braços abertos no monte, pedindo pelo povo, enquanto Moisés tinha os braços abertos em oração, o povo vencia a batalha contra os madianitas. Quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia. Depois vamos ver os profetas, chegamos ao rei Davi, que passava um longo tempo em oração, inclusive escrevia as orações, como nós conhecemos hoje, os salmos, que são orações feitas pelo profeta rei Davi. Até chegarmos a Jesus, que passava muitas vezes noites em oração. E incutia tanto a necessidade da oração, que na prática nós víamos como ele atendia a oração feita com humildade, como a daquele cego: Senhor, que eu veja. Como do leproso: Senhor, se queres, podes limpar-me. Como do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra e meu servo ficará curado, e Jesus cura. Como daquela hemorroíça, daquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que na sua simplicidade fez a sua oração apenas tocando na orla do vestido de Jesus. Como da cananeia que implorava Jesus com humildade, pedindo a cura de sua filha, e Jesus dizia que não se poderia dar o pão dos filhos aos cães, e aquela mulher com mais humildade ainda dizia: mas os cães recebem pelo menos, os cachorrinhos recebem pelo menos as migalhas que caem das mesas dos filhos. E Jesus atende a oração. Como a filha de Jairo, que Jesus ressuscita, como Lázaro, o seu amigo, e Jesus tocado pela voz de Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sempre a oração. No Monte das Oliveiras, em que Jesus está em oração com o Pai, Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De modo que nós necessitamos da oração, como necessitamos do oxigênio para o corpo. Sem oração, nós não temos oxigênio para a alma e terminamos caindo. Muitas vezes o demônio trabalha para nos tirar da vida de oração, ou para nos atrapalhar para rezarmos mal. E quantas vezes se cai no pecado e a pessoa fica com uma espécie de escrúpulo, dizendo: bom, eu já pequei, não vou rezar mais. É exatamente isso que o demônio faz, que quando nós paramos de rezar,
corta-se todo aquele canal que nos une a Deus, nosso Senhor, e sozinhos, sem essa seiva da graça, porque nós cortamos, porque não rezamos, uma escolha nossa, o demônio então trabalha mais e mais, e nós nos entregamos cada vez mais às paixões, exatamente porque deixamos de rezar. A oração é extremamente necessária para a nossa vida espiritual. Sem oração não tem vida espiritual. A oração também ela é eficaz. Por quê? Porque a oração, uma vez bem feita, e feita com fé e com confiança, Deus atende. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. É preciso, pois, rezar. E nós vemos como Deus age na nossa vida espiritual para que nós possamos, quanto mais nós rezamos e rezamos bem, mais Deus nos dá a graça para sermos fiéis. De modo que a oração é não só necessária, como ela é feita e eficaz. Muitas vezes as pessoas usam a oração como meio de manipulação e usam a oração para fazerem protesto. Vamos rezar, mas para fazer protesto. E manipulam até politicamente as orações. Muitas vezes hoje, no tempo de epidemia, dessa pandemia, há pessoas que querem muitas vezes usar da oração como um meio de manipular ou um meio de protestar. Não, a oração deve ser humilde. A oração deve ser fruto de um desejo da alma, de uma grande união com Deus, para implorar a sua misericórdia, para pedir a Ele com humildade que Ele nos atenda. A oração, ela deve ser sempre unida ao sacrifício, à penitência e a uma entrega total nossa a Deus, reconhecendo que nós não podemos nada. Mas não podemos manipular a oração, achando que com a oração nós vamos conseguir coisas, mas apenas por os nossos interesses, muitas vezes para nos projetarmos diante das pessoas. Causa muita dor nesta pandemia que nós vivemos, o fato de nós não podermos fazer orações públicas na rua, por causa das aglomerações. A igreja sempre nos tempos de epidemia, a igreja procurava fazer grandes procissões. Aliás, as rogações que começam amanhã, em preparação para a festa da Ascensão, tem essa origem, começa lá, por exemplo, em Viena, diante de uma grande calamidade, o povo sai para rezar. Mas sai para rezar. Não sai para protestar, mas sai para rezar. Reconhecendo que muitas calamidades são frutos exatamente dos nossos pecados. E para nós reconhecermos que nós não temos nada de bom se Deus não nos dá a graça, nós saímos para rezar. Hoje, infelizmente, não nos permitem fazer isso. Mas a primeira parte nós podemos fazer, que é dentro de nós mesmos, nos humilharmos e reconhecermos que se hoje nós não temos tantas graças que nós perdemos, exatamente porque fomos infiéis, nós reconhecendo, oferecemos os nossos sacrifícios, como diz Nossa Senhora em Fátima, em reparação pelos nossos pecados, em ato de súplica pela conversão dos pecadores, nós estaremos rezando bem. Lá no Nordeste, por exemplo, quantas vezes durante a seca as pessoas fazem as procissões pedindo chuva. Quanta penitência. Mas a penitência, esse deve ser o espírito. Oração e penitência andam sempre juntas, são irmãs que andam de mãos dadas. Oração e sacrifício. Por isso em Fátima Nossa Senhora pede as duas coisas. E quando nós vemos no terceiro segredo de Fátima, a terceira parte do segredo, um anjo voltado para a terra, com uma espada, com fogo, e dizendo 3 vezes penitência, penitência, penitência. E aquele fogo que sai da espada do anjo, chegando na luz que sai de Nossa Senhora, ele se dilui, porque a devoção a Maria, aí você vai ver a penitência, a oração, sobretudo do rosário, você vai ver que vai haver uma ação, a ação da resposta de Deus
à penitência, ou seja, ao arrependimento e à conversão com a oração. Porque a oração é eficaz. Toda a história da igreja nos prova isto. Às vezes você pode ficar pensando, puxa, mas eu começo a rezar o terço e me distraio muito, e fica preocupado com as distrações nas orações. É claro que não podemos ter distrações voluntárias, porque na hora da oração é hora do encontro com Deus. Mas se acontece uma distração involuntária, não se importe, você está ali. A cultura racionalista em que nós vivemos, isso penetrou até na própria espiritualidade, de modo que se a pessoa não presta atenção em cada palavra que está dizendo, não está rezando bem. Não é assim. Porque a oração é um todo. Eu rezo com o corpo todo. Ou seja, quando eu deixo tudo, agora eu paro para me encontrar com Deus, eu estou em oração. E isso eu posso fazer até durante o dia, fazendo as minhas ações diárias, desde que eu faça tudo como um ato para honrar a Deus. E naquele momento em que eu paro tudo, eu já estou rezando só pelo fato de parar, porque já estou ali no meu encontro com Deus. E quando Jesus diz, pedireis em meu nome e o Pai dará. Então é preciso rezar. Santo Afonso tem um tratado muito bonito, um tratado da oração, que ele diz que é tão necessária a oração que se ele pudesse, daria aquele tratado para as pessoas do mundo inteiro. Por que nós estamos vivendo essa pandemia hoje? Porque o povo não reza. Não reza. Prefere ir para o jogo, vai para o carnaval, vai para a farra, não reza. O povo vive como se Deus não existisse. Quantas vezes se deixa de ir à missa para ir para uma festa, para ir para um churrasco? Quantas vezes se deixa a Eucaristia por coisas, por ninharias? Quantas vezes se abandona os sacramentos? O povo não reza. Não digo você católico, tenho certeza que reza, mas e como reza? Aí nós vemos tudo isso reclamando de tudo. Reclamando de tudo. O povo precisa voltar para Deus. Precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa se voltar para Deus. Precisa chorar os pecados e dizer, nós somos culpados. Agora, é uma tendência, até psicologicamente, é claro, isso tem suas explicações, é uma tendência de sempre se eximir da culpa e culpar os outros diante dos grandes problemas que a humanidade enfrenta, porque culpando os outros eu saio fora da história e fico como que tranquilo, anestesio a minha consciência. Como se a morte de Cristo, a culpa fosse só dos judeus, mas é nossa também. E nós somos uma grande família, a família humana. Isso é bem claro. Então é preciso se voltar para Deus em oração. É preciso haver uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, e isso vai ser pela oração. Não vai pelo amor, vai pela dor. E é assim, sempre foi na história. Os grandes reformadores na igreja foram os santos. E foi na oração. Teve a ação, mas começa com a oração. A própria pastoral nossa que nós fazemos, grande apostolado, tantos projetos pastorais que se faz hoje, projeto disso, projeto daquilo. Diretório daqui, diretório daí, são importantes, são necessários, mas se não tem vida espiritual, são corpos sem alma. Por isso, São João Paulo II dizia, na carta Novo Milênio in Neunte, que o objetivo de toda pastoral é a santidade, e por isso é preciso que cada comunidade nossa seja uma escola de oração. Se não tem espiritualidade, é corpo sem alma. Faça qualquer projeto,
projeto de apostolado, projeto pastoral, mas se não tem um comprometimento sério de uma mudança de vida, de uma união com Deus, é tudo falso. Como dizem nossos irmãos italianos, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E assim. Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje: saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e volto para o Pai. Aí nosso Senhor, e isso nós retiramos do sermão da última ceia, bem no finalzinho, do sermão da despedida, né? Ele mostra quem Ele é, as suas credenciais. Né? Saí do Pai e vim ao mundo. Ele mostra que Ele vem do Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, que Ele é um com o Pai, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, consubstancial ao Pai, vai nos dizer o credo de Nicéia. Né? Então mostra a sua divindade. Né? Nele foram criadas todas as coisas, vai dizer São João no prólogo. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus, eterno com o Pai e o Espírito Santo, onipotente com o Pai e o Espírito Santo, onipresente com o Pai e o Espírito Santo, é Deus. Mas Ele entra no tempo, quando Ele se faz homem, saí do Pai e vim ao mundo. E Ele fala isso em diversos momentos. Chega a Nicodemos, por exemplo, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Então Ele veio do Pai. O que o Pai me deu a conhecer, eu dei a conhecer a vós. Ele veio do Pai. Diante de Pilatos, na hora do julgamento, ele vai dizer, Pilatos pergunta, né, tu és o rei dos judeus? Ele, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Eu vim dar testemunho da verdade ao mundo. Ou seja, Jesus Cristo vem do Pai. Mas Ele entra na história, se torna um igual a nós, como um novo Adão, para começar uma nova humanidade, que vai brotar do seu lado aberto, que vai brotar da cruz. Somos nós, filhos da nova aliança, da nova humanidade selada pelo sangue de Cristo. Nós somos filhos da nova aliança. Cristo entra na história, nasce de uma virgem, nos ensina como viver, vive como nós devemos viver, depois morre na cruz e volta ao Pai. Saí do mundo, vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e volto para o Pai. Só que Jesus não volta sozinho, Ele tem que voltar conosco, porque Ele veio aqui arrancar os homens das garras do demônio. Então nós somos que enxertados em Cristo para irmos com Ele, para estarmos com Ele no céu. Por isso Ele disse, né, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. E onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então a história de Jesus Cristo é essa. Vem do Pai, conquista, arranca os homens das garras do demônio, volta para o Pai e quer voltar conosco. Alguns já foram, depois nós iremos também, com Cristo. E nós somos enxertados em Cristo no nosso batismo. E nos alimentamos em Cristo pela sua palavra e pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, para que possamos estar com Ele no céu. E Jesus continua dizendo, pedireis em meu nome e o Pai dará, porque vós me amais e crestes que eu saí de Deus. Pedir em nome de Jesus, Santo Agostinho diz, pedir em nome de Jesus significa pedir aquilo que é necessário para a nossa salvação.
Pedir em nome de Jesus significa pedir que se faça em nós a vontade do Pai, porque Jesus vive para fazer a vontade do Pai. Pedir em nome de Jesus é pedir com confiança, acreditando que é Ele quem pede por nós. E pedir em nome de Jesus é pedir, sobretudo, para aumentar em nós o amor ao Pai, porque nós amamos a Jesus. É pedir com fé e pedir com amor. A oração deve ser feita com fé e com amor, com boa vontade. São Tiago, na epístola de hoje, e aqui eu vou concluindo, ele nos fala o que é a verdadeira religião. Religião vem da palavra latina, significa religare, que significa uma ligação. A religião é a nossa ligação com Deus. Que tem coisas que nós devemos crer, verdades, coisas que devemos viver, parte moral, e coisas que devemos fazer para alcançarmos a vida eterna. Então, a oração, a religião verdadeira São Tiago resume em duas coisas. A primeira, visitar os órfãos e viúvas, e a segunda, não se deixar corromper pelo mundo. Em visitar órfãos e viúvas, ele quer dar aí o sentido da importância da religião para a caridade fraterna. Somos um. Isso é caridade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso é caridade. Porque todos nós somos cristãos, somos filhos de Deus e devemos ter caridade até com quem não é cristão, porque todos vieram de Deus, porque foram criados por Deus. Mas a caridade consiste nisso. Eu sou responsável pelos outros. Deus confiou a mim o cuidado do meu irmão. Isso é caridade. E essa caridade começa dentro da nossa casa. Nós somos responsáveis uns pelos outros dentro de casa. Então eu tenho que cuidar do meu irmão, cuidar da minha irmã, cuidar da minha mãe, do meu pai, cuidar da esposa, cuidar do esposo. Eu tenho que cuidar, eu sou responsável pelos outros. E assim cada um. Isso é caridade. E essa caridade tem uma dimensão também social. Eu sou responsável pelos outros. Dentro da igreja, eu sou responsável, eu tenho que cuidar do meu irmão. E esse cuidar significa não só cuidar nas suas necessidades, mas eu tenho que acolher o meu irmão. Tenho que perdoar o meu irmão. Tenho que relevar muitas vezes seus defeitos em busca de algo muito maior. Tenho que ajudar o meu irmão. Tenho que carregar o meu irmão nos braços. Quantas vezes? Isso é caridade fraterna. E, infelizmente, nós católicos pecamos muito por aí. Que muitas vezes nos arvoramos de tanto conhecimento teológico, mas na hora de viver a caridade, a verdadeira responsabilidade, nós falhamos. Precisamos rever isso, porque foi isso que fez com que a igreja crescesse. E crescia de tal forma que os pagãos olhavam para nós e diziam: vede como eles se amam. E Jesus colocou como um sinal: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cuidar do outro, ser responsável pelo outro, acolher o outro. Então isso na casa, depois isso dentro da igreja. Saber trazer o outro para nosso Senhor, sem julgamentos, sem vaidades, sem arrogâncias, sem falsidades, sem ciúmes, sem invejas, porque tudo isso vai contra a caridade que nós pregamos. Então a religião verdadeira, Tiago diz isso, é esta. E depois procurarmos não nos envolver com as corrupções do mundo.
que nos corrompe e nos arrastam para o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos uma comunidade de oração, buscando viver essa intimidade com o nosso Deus, nosso Senhor, e vivemos a prática da oração no dia a dia pelo exercício da caridade. Assim nós nos santificamos e fazemos a vontade de Deus. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que nos ensinou todas essas coisas e nós, cabeças duras, não conseguimos aprender. Dizemos que somos católicos apenas de carteirinha, mas na prática estamos muito longe. Que Nossa Senhora nos ajude, nos fortaleça e nos encaminhe para que sejamos melhores e façamos a vontade de nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.